Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou defender, com unhas e dentes, as Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, eu vou defender as Crônicas de Gelo e Fogo, eu vou defender o George Martin, eu não quero saber. Se der certo esse vídeo, eu quero fazer mais vídeos defendendo os meus favoritos da vida. Inclusive, no próximo, eu pretendo defender Fúria Vermelha, toda a saga Fúria Vermelha. Não precisa ter lido Fúria Vermelha, mas saber quais são os seus preconceitos, por que você não tem vontade de ler esse livro, ou por que você leu e não gostou, ou qualquer coisa que você não gosta, pode ser um pequeno personagem ou a história inteira. O que tu não gosta ou o que não te faz ler Fúria Vermelha? Coloca aqui nos comentários e apareça no meu próximo vídeo, tá? Mas hoje eu vou defender as Crônicas de Gelo e Fogo como um todo. Aqui eu tenho só o exemplo de A Guerra dos Tronos. Eu pedi pra vocês os comentários pra eu defender lá no meu Instagram. Faz um tempinho já, porque eu sou enrolada. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês falaram de George Martin e companhia, e eu vou defender aqui. A Pri Livros disse: que coincidência, comentamos hoje no clube de leitura sobre algo que nos incomodava na série. A questão do estupro de mulheres é algo exagerado, na minha opinião. Eu acho que a série da HBO mostrou mais estupro do que o livro, mas o livro também tem. Só que no livro é tanta história e é tão complexo e que fica mais espaçado. Era uma forma do homem mostrar poder, sempre foi. E apesar do livro ser fantástico, não ser sobre antigamente, é como se a sociedade tivesse a cabeça que nós tínhamos antigamente, né? Vejo sentido nas cenas de sexo e nudez, não de estupro, né? Eu digo sexo e nudez porque é uma coisa do ser humano, eu entendo, George Martin diz isso, que ele coloca essas cenas porque faz parte, sexo faz parte, a gente não pode omitir uma parte da humanidade nos livros. Pode, né? Mas ele não quer. E eu entendo ficar com o pé atrás, porque a série focou muito na nudez, porque é uma coisa da HBO, né? Sangue e nudez é HBO. Mas, por favor, não pensem nisso quando vai ler o livro, isso fica tão pouco comparado à grandiosidade. O Ciro TG Moura: além do fato de não terminar nunca, sério, isso desanima, mas acho que piorou por causa da série. Dá vontade de não ler os próximos. Fora isso, acho que só o livro 3, tanto tempo que nem sei se foi esse mesmo, que a primeira metade é meio chata, contando só sobre personagens que eu não queria saber. Então, o fato de não terminar nunca irrita, mas eu não acho que é uma coisa que a gente deve se apegar, sabe? Porque o George Martin, ele é um senhor que sempre escreveu lento, aqui de uns anos pra cá ficou famoso, e aí muita gente que queria ler e não tinha os próximos livros, eu entendo, mas sempre demorou muitos anos entre um livro e outro. E era muito mais fácil antes, a história era muito menos complexa, já era complexa, mas tinha menos personagens, tinha menos histórias. Depois do livro 3, ele teve que precisar de ajuda de outras pessoas para conseguir organizar e não deixar furos na história. Vocês têm noção do quanto deve ser complexo de juntar essas informações? É muito complexo. E então, não é como se a gente não tivesse outros livros pra ler na vida, sabe? E aí todo mundo diz: nossa, mas o George Martin vai morrer e não vai terminar. Daí outra pessoa vai terminar. Ele tem pessoas, tem braços direitos que ajudam ele, que é o L e a Linda, por exemplo, que já escreveram com ele. O Mundo de Gelo e Fogo é com eles que ele escreveu. Então, no máximo, na pior das hipóteses, outra pessoa vai meter a mão, mas vai sair os livros. Então tenham paciência com o velhinho Martin. E aí ele fala do livro 3, que a primeira metade é chata, com personagens que ele não quer saber. Isso é bem relativo de pessoa pra pessoa, mas eu acho que ele deve estar falando do livro 4, Festim dos Corvos, porque esse livro ele dá uma quebrada no movimento da história, porque antes tinha todos os personagens em todos os livros, e no 4 e no 5 tem tanto personagem, tanta gente pra mostrar o ponto de vista, que o George Martin separou. No 4º livro tem alguns personagens que não aparecem no 5º, e no 5º alguns personagens que não aparecem no 4, e esses dois livros acontecem ao mesmo tempo. Isso pode ser estranho mesmo numa primeira leitura. Eu não curti tanto Festim na primeira vez que eu li, mas depois que eu já tinha terminado os 5 livros, eu comecei a ter uma visão maior de toda a história, e eu acho que pra quem viu a série, como também tem essa visão, de repente seja um pouco mais fácil de ler o 4º livro. Sempre vale a pena, né? Eu tô aqui pra defender, eu acho que vale a pena. Leitora pelo Mundo falou o final da série, carinha. E o final da série não dá pra defender muito,
Só que, por mais que o George Martin diga que o final dos livros vai ser parecido, não é a mesma coisa, gente. Não é. Porque tem personagens que tiveram finais parecidos com o que eles tiveram no livro e mesmo assim ficou cagado na série. Não é que eu sou contra adaptações e coisa assim, tem muita adaptação literária que eu gosto. É só porque eles realmente tiraram tanta essência dos livros, enxugaram tanto as histórias que não tem como, mesmo com o mesmo final, não ficar totalmente diferente por causa do meio. Lembrando que o George Martin tem 2 livros para escrever antes do final. 2 livros que são enormes, cheios de informação de personagem e de história. Fora que o George Martin, ele também sempre disse que ele é um escritor jardineiro. Conforme ele vai escrevendo, ele vai sentindo e vai indo com a história. Ele sabe onde ele quer chegar, mas isso não é fixo. Porque ele vai sentindo a história e às vezes as coisas mudam. A ideia que ele tinha para final do livro, e tanto para os personagens como a Arya, o Jon, etc., era completamente diferente quando ele começou a escrever e isso mudou. Então, uma coisa que eu acho é que ele talvez mude um pouco o final, porque ele não chegou lá ainda na escrita. E outra coisa que eu acho é que tem muita história entre onde estamos agora no livro até o final para ficar exatamente igual à série, não tem como. A Milena Silva disse: algumas palavras complicadas sobre funções dentro da hierarquia da época, para quem desconhece como eu, poderia, por exemplo, explicar com aqueles asteriscos no final para aprender. Tipo um glossário, né? Olha, Milena, concordo com você que tem muita palavra difícil, muito termo inventado, e eu posso dar algumas dicas pra você sobre isso, como por exemplo, ir escrevendo do lado pra você lembrar depois. Isso acaba sendo difícil no início, mas aos poucos a gente vai se acostumando. Também tem muitas páginas na internet com esses glossários, com até descrição dos personagens. Às vezes aparece um personagem que a gente não lembra mais, botou no Google, tem uma wiki na internet, tipo a Wikipédia, só que só sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, tem um monte aí na internet. Bota lá a dúvida e recebe rapidinho a resposta, e isso não vai te atrapalhar na leitura, não é motivo para não ler. Qualquer coisa me chama no meio ajuda. Vitserk disse: eu amo os livros, porém odeio o autor. Ele está literalmente cagando e andando para seus leitores. Publica um livro a cada 50 anos, faz um trabalho de memória bizarro. Tipo, ele põe algo na história e nunca mais fala sobre, apenas uma vez para nunca mais. Aí no 4º livro o negócio ressurge do além, como se o leitor conhecesse da cabeça ao rabo o assunto. Eu notei isso quando reli o 1º livro. Aí fiquei pensando, então é nessa bodega que fulano estava falando no 4º livro. As Crônicas de Gelo não é pra qualquer um, só isso. Dito isso, acho fantástico. Eu vou defender o George Martin, todo mundo diz que ele tá cagando pros leitores, mas eu acho que a gente não consegue compreender a grandiosidade do que ele tá escrevendo. É muito difícil. Escrever uma página deve demorar 500 anos. Eu sei que tem autores mais rápidos, mas muda de pessoa pra pessoa. Eu cozinho de um jeito, a outra pessoa fazer a mesma coisa que eu fiz vai demorar mais ou não, sabe? Nós somos pessoas diferentes e a gente tem que respeitar, sabe? Eu acho difícil dizer que eu odeio o autor que fez um livro que a gente ama só porque ele não consegue escrever do jeito que a gente queria. Ele não precisa mais do dinheiro, sabe? Ele já tem todo o dinheiro que ele podia ganhar, não todo, né? Mas, tipo, muito dinheiro. Ele não tá fazendo isso por dinheiro, ele tá fazendo porque ele ama. Ele já é um senhor, sabe? Ele não é jovem, ele... É complicado tu querer que o cara sente o dia inteiro pra escrever porque tu quer ler a continuação. Eu já falei um pouco disso antes no vídeo, né? Sobre que vai sair de qualquer forma, então ninguém precisa se desesperar. Sobre o meu trabalho de memória bizarro, eu também já falei antes, ele não tem mais trabalho de memória bizarro porque ele tem ajuda, não tem mais condição dele fazer isso sozinho. E sobre ele pôr algo na história e nunca mais falar sobre, gente, eu acho que o George Martin, na verdade, é uma das pessoas que mais faz um troço realista, por mais que a história dele seja fantástica. Porque se tu for parar pra pensar, a nossa vida é feita disso. Se alguém for ver um dia da tua vida hoje, vai chegar uma pessoa do nada, vai falar uma coisa pra ti que vai mudar o teu dia, e a gente não sabe de onde a pessoa veio, quem era essa pessoa, como é que foi a vida. Ele tem que focar, sabe? Ele não pode contar a vida de todo mundo que aparece. Alguns ele conta, outros só vão aparecer mais tarde. É o normal da vida, a gente reencontra uma pessoa hoje que talvez a gente só veja daqui a 15 anos de novo. Talvez quando a gente vê daqui a 15 anos a gente não lembra dela mais, sabe? E vai ter outras pessoas pra te ajudar a lembrar. Enfim, não sei se eu consegui passar o que eu quis dizer, mas eu acho muito realista isso. Tem coisas na nossa vida hoje que elas começaram na história da nossa cidade, na história da nossa família, muitos e muitos anos atrás. E isso acontece nas Crônicas de Gelo e Fogo, sabe?
E é por isso que a gente não lembra de todos os personagens. Tem personagens que a gente realmente não viu, que eles são personagens históricos. E eu sempre recomendo que a pessoa leia As Crônicas de Gelo e Fogo primeiro, reto, sem se preocupar com o personagem que volta e que não volta, sem se preocupar com os nomes. A gente se acostuma, adiante se acostuma. Dúvidas a gente procura na internet. E numa segunda leitura, eu sei que é difícil de dizer, é que tem que fazer releitura. Não tem que, mas se você gostar como eu gostei, você vai fazer porque quer. E aí a segunda leitura fica mais rica e a gente aprende mais. Ai, gente, é complicado, eu não consigo não defender, sabe? Eu até entendo porque que vocês não gostam de algumas dessas coisas, mas tudo pra mim é compreensível quando é questão de eu amar a série, sabe? A série de livros. Erika Gales, eu amo, mas odeio a demora do Martin. Falei agora há pouco. Cool Agents, que é o Rafa diz superestimado. Eu acho complicado, eu não acho superestimado, eu consigo entender cada coisinha do livro, porque que ele coloca e tal. Então, na verdade, eu acho subestimado, porque tem muita gente que vê a série e acha que viu tudo e não quer ler. E o livro é muito mais do que a série, então, na verdade, eu acho subestimado, porque as pessoas acham que o nível da série é o que o livro é, o nível que o livro é, e não é, é mais. E de livro em livro, Ray falou, tenho preguiça de ser apresentada a tanta gente nova porque morre todo mundo. Não morre todo mundo, morre muita gente. Mas morria muita gente antigamente também, tá? Guerras, espadas, doenças e etc. Eu entendo a preguiça, mas é como eu falei antes, eu acho que a gente tem que ler reto pra absorver a história e depois a gente pega os detalhes. Contem pra mim se eu conseguir defender As Crônicas de Gelo e Fogo pra vocês. Se tem alguém que vai ler ainda, se tem alguém que tava lendo e desistiu no meio e agora vai retomar, ou se as minhas defesas não mudaram em nada, vocês concordam com eles e eu não consegui defender, podem me contar aqui nos comentários, eu juro que eu não brigo com vocês. Não se esqueçam também de aqui nos comentários falarem por que vocês não leram Fúria Vermelha ainda, ou por que leram e não gostaram, ou se até gostaram, mas quais os pontos vocês não gostaram pra eu defender no próximo vídeo. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! No quarto personagem... Sim e não! A questão do estupro... Com unhas em dentes... Não, com unhas em dentes... Ai, que saco!